Olá, bom dia a todos. O bate-papo de hoje será sobre planejamento estratégico co-criativo. Esse webinar é para você, gestor, que participa ou participou de algum processo de construção do planejamento estratégico. É também para você, futuro gestor, que logo irá se deparar com esse tipo de construção. Ainda é para você, entusiasta do tema, que busca ficar antenado com as práticas inovadoras do mercado. Seja qual for o seu perfil, temos certeza que esse material lhe será útil. Ao final desse webinar, espero que você tenha claro quais são as reais vantagens de construir um planejamento estratégico colaborativo e horizontal a partir do Design Thinking. Primeiramente, eu gostaria de começar me apresentando a vocês. Já que passaremos os próximos 20 minutos juntos, nada mais justo, não é mesmo? Eu sou aluna e atualmente eu trabalho como consultora sênior de inovação aqui na MJV, realizando projetos utilizando a metodologia do Design Thinking. Eu possuo MBA em Marketing pela FGV e mestrado em Administração pela PUC-Rio, mais especificamente na linha de comportamento do consumidor. Em minha bagagem profissional, acumulo experiência em pesquisa de mercado qualitativa, quantitativa e experimental. Bom, vamos ao que interessa, que é a razão pela qual você optou por dedicar o seu valioso tempo para assistir esse webinar. A primeira pergunta que devemos nos fazer é a seguinte: por que construir o planejamento estratégico de sua empresa com o Design Thinking? O principal desafio a ser solucionado aqui é fazer com que as pessoas sejam o centro de nossa abordagem. Nesse modelo, o foco do desenho da estratégia não reside exclusivamente na visão top-down. As contribuições bottom-up são fundamentais. Isso permite que as pessoas que lidam com os processos do dia a dia possam ter voz no planejamento dos passos a serem dados. Veja esse quadro comparativo. Ao apostar no aspecto colaborativo, busca-se capturar as perspectivas dos colaboradores em diversos níveis hierárquicos. Dessa forma, é possível criar um planejamento estratégico que abrange questões envolvendo diversas esferas da companhia. Uma vez tendo participado e entendido plenamente o propósito desse plano, é natural que o colaborador o incorpore mais facilmente. A literatura gerada a partir do conceito de gestão de mudança diz que as pessoas só se engajam efetivamente com as transformações das quais elas se sentem fazendo parte. Por isso, a importância de envolvê-las desde o princípio. Para entender como chegar lá, precisamos dar um passo atrás e entender o que é estratégia e como seu planejamento é feito tradicionalmente. Era uma vez, Alice, perdida no País das Maravilhas, encontra o gato Cherry. Ela pergunta: que caminho devo tomar? E o gato responde: para onde quer ir? Alice, meio confusa, replica: realmente não me importa, desde que eu. Então, prontamente era interrompida pelo gato que diz: então, não importa qual caminho tomar. Portanto, a grande lição que fica é: para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Dito isso, fica fácil entender que a boa estratégia diz respeito a boas escolhas. É tanto sobre o que não fazer, como o que fazer. Henry Mintzberg é um renomado acadêmico e autor de diversos livros na área de administração. Ele tem um quote que eu gosto muito que diz o seguinte: a estratégia não é a consequência do planejamento, mas, ao contrário, o seu ponto de partida. Dentre os diversos conceitos divulgados sobre o tema, ainda de acordo com a abordagem tradicional, podemos citar os 5 P's da estratégia de Mintzberg. O autor cita 5 formas de ver e aplicar a estratégia, cada qual voltada para um cenário ou situação vivida pela empresa. Sempre que temos algum objetivo em mente, surge a escolha de várias ações, um caminho a ser percorrido para chegar ao objetivo.
Você pode pensar na aquisição de um novo sistema de gestão de pessoas, na formação de parcerias para melhorar a qualidade de vida na empresa, ou ainda na captação de recursos para construir um refeitório, por exemplo. A partir do objetivo inicial, surgem as atividades, as ações que devem ser realizadas para que você conquiste o objetivo tão almejado. Ou seja, surge a estratégia. Com quem falar, aonde ir, o que realizar, quando realizar e quem serão as pessoas envolvidas com o projeto. Estratégia como pretexto. O segundo dos 5 P's da estratégia é o pretexto. Muitas vezes, não temos objetivo algum determinado, mas surge a oportunidade e queremos aproveitá-la. Para aproveitá-la, também precisamos de uma estratégia. Não é só nas oportunidades que você utiliza a estratégia como pretexto, no combate aos riscos também. Por exemplo, se a empresa está passando por uma crise, mas não deseja demitir funcionários, pode surgir daí uma estratégia, como a redução de carga horária seguida da redução dos salários, assim todos se mantêm empregados. Em suma, a estratégia como pretexto surge de uma necessidade, positiva ou negativa. Estratégia como padrão. A estratégia também pode surgir de um padrão que se desenha dentro da empresa. Imagine que um funcionário adota uma postura ambientalmente responsável e a empresa resolve incorporar melhores práticas de uso e reciclagem de materiais como diferencial competitivo. Isso é perfeitamente possível e muitas empresas o fazem, ou seja, transformam padrões de comportamento em estratégia. Nesse sentido, aproveite o know-how dos seus funcionários para identificar padrões que possam ser transformados em alguma vantagem competitiva, valorizando o aprendizado e a experiência de cada pessoa. Estratégia como posicionamento. Muitas empresas entram no mercado com uma visão bastante competitiva, transformando seu posicionamento de mercado em uma estratégia. Esse é o caso de empresas como o Google, por exemplo, que adotam políticas de gestão de pessoas bastante flexíveis para atrair e reter talentos. Essas empresas exploram as potencialidades do mercado para encontrar diferenciais que as façam únicas, desejadas pelos profissionais de maior talento do mercado, e conseguem. Essa diferenciação é obtida por uma decisão da alta gestão, ou seja, não está sujeita a oportunidades ou riscos. Elas são assim porque elas querem ser assim. Para chegar a esse patamar da estratégia, é preciso fortalecer a cultura organizacional e obter apoio incondicional de todos os cargos de liderança da empresa. Assim, essa nova postura corporativa pode ser disseminada em todos os níveis hierárquicos. Estratégia como perspectiva. A estratégia também pode ser implementada a partir de um ponto de vista, uma perspectiva interna da empresa sobre determinado assunto ou situação. Por exemplo, quando não há alternativas a não ser reduzir o quadro de funcionários, é possível adotar uma postura positiva e aberta a mudanças, realizando outsourcing, reestruturações internas e adoção de tecnologias para automação. Obviamente que essa postura depende fortemente da cultura organizacional e das lideranças, que devem ter o poder de influenciar os demais e promover mudanças sem muito atritos. Nesse caso, é fundamental fortalecer a comunicação interna para que haja uma compreensão geral da organização sobre a situação e o que está por vir. Muito embora os seus conceitos sejam extremamente valiosos e até hoje utilizados, é preciso demandar um tempo pensando em sua construção. Não importa qual seja a abordagem utilizada, quando ela é estruturada apenas pela autogestão, há um impasse óbvio de não considerar a ponta. Seja qual for a formulação da sua estratégia, como o Design Thinking pode ajudar? O Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano, cuja inovação vem do entendimento das necessidades apresentadas diante dos múltiplos contextos. A metodologia leva em consideração a viabilidade técnica das soluções e o seu valor para o negócio. O tripé necessidade humana, tecnologia viável e valor para o negócio são a base da maneira de inovar. Utilizar o conceito de Design Thinking é uma forma de trazer mais assertividade aos projetos.
A seguir, veremos 5 pilares que justificam seu uso no mundo dos negócios. Centrado no humano, compreensão das necessidades e motivações. O processo de aplicação da metodologia parte da imersão no contexto dos diversos participantes, entendendo as relações entre o colaborador e a empresa. É nesse momento onde aparecem as inspirações. Empatia, vestindo os sapatos do outro. A empatia é uma habilidade primordial para compreender as necessidades das pessoas através de seus particulares pontos de vista. Entrevistar colaboradores de níveis hierárquicos distintos, participar do dia delas e entender como se sentem com relação a algum problema é parte fundamental do processo. A lição aqui é gerar conexão. Visão holística, abordagem sob diversas perspectivas e ângulos. O processo de Design Thinking se faz fundamental por ser centrado nas pessoas e revelar, por meio de sua abordagem, a visão holística do desafio ou problema a ser trabalhado. Colaboração, soluções a partir da diversidade. Por sua vez, uma equipe multidisciplinar é absolutamente necessária para que o problema seja visto com diferentes olhares. Se tivermos aspectos distintos abordando o problema, também teremos, por consequência, mais ideias para resolvê-lo. Visualização, acessando o lado criativo do cérebro. Por fim, mas não menos importante, vale ressaltar que a habilidade da narrativa visual, da facilitação gráfica e da visualização de dados consiste em sintetizar e esclarecer conceitos ambíguos e complexos de forma clara para as pessoas. Até agora, vimos o que é Design Thinking e como essa abordagem pode ajudar o planejamento tradicional a se tornar mais assertivo. Vamos agora entender como as empresas utilizam esse conceito na prática. Vamos falar de 4 processos distintos e interdependentes. Engajamento. Durante o desenho inicial do processo de elaboração da estratégia, o esforço principal é garantir que todo o processo atenda às expectativas dos patrocinadores e tome a quantidade apropriada de tempos e recursos. O alinhamento de expectativa, atrelado à transparência e esforços de comunicação, impactam diretamente no engajamento dos colaboradores. O processo de divergência busca explorar oportunidades e criar possibilidades de caminhos estratégicos. Nesse momento, emprega-se uma variedade de métodos criativos para gerar um grande número de possibilidades. Por sua vez, a etapa de convergência tem o objetivo primário de fazer escolhas a partir da grande variedade de oportunidades criadas durante a divergência. Aqui, filtrar, selecionar e priorizar ideias é fundamental. Conceitos iniciais das estratégias começam a se formar. Durante a fase de alinhamento, as estratégias e documentos correspondentes são produzidos e cuidadosamente alinhados com os recursos e capacidades disponíveis para serem executados com sucesso. Para ilustrar, vamos contar um case real da MJV, preservando a identidade do cliente por razões de confidencialidade. Tudo começou quando uma grande empresa passou por mudanças significativas em sua gestão. Acompanhado dessa mudança, havia também o desejo de mudar a forma como o planejamento era estruturado, passando de uma construção tradicional top-down para um processo colaborativo. Para tal, deu-se início a um processo feito a várias mãos, compartimentados em 7 momentos. Imersão. O primeiro deles foi a imersão. Foi realizada uma bateria de entrevistas com os colaboradores internos de diversos níveis hierárquicos para entender a sua percepção com relação à empresa. Como eles se viam dentro da empresa, o que almejavam para o futuro e se porventura já haviam participado de algum processo similar. Sensibilização. A sensibilização fez parte de uma iniciativa de colocar todos os envolvidos na mesma página, demonstrar a importância dessa iniciativa inovadora, bem como criar uma ponte entre esses grupos tão diversos. Construção.
Nesse momento, ao invés dos mandamentos virem do topo, ou seja, da alta administração, as ideias para alcançar o futuro da empresa foram geradas em todos os níveis dentro da organização. Aqueles mais próximos da realidade do cliente são geralmente os que conhecem as áreas de oportunidades real. Análise e síntese. Nessa etapa, cruzou-se dados da imersão ao conteúdo gerado na construção. Foi o momento onde as correlações começaram a fazer sentido. Priorização. Caminhos surgiram, foram debatidos e analisados. Chegou a hora de priorizar, nunca abrindo mão da justificativa. Nesse momento, dentre outras, lançamos mão de uma ferramenta chamada matriz de posicionamento. Consolidação. Eis o momento de colocar ordem na casa. Todo o conteúdo gerado ao longo do projeto é consolidado e apresentado aos patrocinadores. Desdobramento. Chegamos no desdobramento, onde os colaboradores, já engajados e entendendo seu papel na engrenagem da empresa, sentem-se muito mais motivados a colocar a mão na massa. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Espero que tenham gostado. O nosso contato ele não termina aqui. Estou à disposição para o que for preciso. Podem me escrever a qualquer momento. luna.paladino@mjv.com.br. Ficarei aguardando o e-mail de vocês. Até a próxima, pessoal!